Ministração da Palavra, com a pastora Rosângela Colares, ao vivo, direto da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Oh, glória, Deus é fiel. Da outra vez nós ficamos em Romanos, capítulo 10, nos versículos 9, se eu não me engano. Foi isso, igreja? Versículo 8. Mas que diz a palavra? Versículo 8 de Romanos 10. Nós demos isso, né? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus, meus irmãos. Podemos sentar com a palavra de Deus aberta, para que a gente venha entender. Do versículo 9 até o 13, ele nos orienta que a justiça, ela é apropriada pela fé. Ele vê a fé como a raiz, algo extremamente necessário, é o foco maior, o que inicia tudo é através do dom da fé. Eu fico imaginando, o dom da fé é dado por quem, igreja? Não é por Deus? Você acha que Deus ia entregar esse dom a uma pessoa? Porque a palavra diz, ela é bem clara, que tem os filhos de Deus e os filhos da perdição. Concorda comigo? Então, quando eu observo que Deus entregou o dom da fé a você que está aqui hoje e a mim, é porque Deus conhece o nosso coração e conhece nós melhor do que nós mesmos, não é assim? Não é verdade? Deus se engana? Deus não se engana, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o seu dia de amanhã, e Ele está em todos os lugares, na hora que Ele quiser, em todo momento, porque Ele é Deus. Você pode repetir comigo? Adore-o. Diga, Deus é Deus. Deus é Deus e Ele é na tua vida. Ele é na minha vida. Ele é na nossa família. Ele é neste lugar, porque este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta para os céus. Nos levando através do poder e orientação da sua palavra, nos fazendo retornar para o nosso lugar, que eu acredito que é o de origem, porque se o nosso Deus é o Pai dos Espíritos, então Ele fez o teu espírito, Ele fez o meu espírito, Ele não fez só um espírito para vir 10, 100 ou 1000 vezes. Que essa palavra alcance também pessoas que ainda estão numa religiosidade, numa doutrina deficiente, numa doutrina de engano, de confusão, porque é terrível quando a gente vive uma vida toda que tem vários segmentos necessários que a gente tem que tomar na nossa vida, para que flua uma vida correta, uma vida de luz na vida da gente. A gente não pode ter a metade da vida de engano e a metade bem administrada e outra metade mal administrada. A gente tem que procurar seguir um caminho e uma sequência de vida que tenha totalmente o equilíbrio do Espírito de Deus, para que tudo vá bem na nossa vida. Concorda, igreja? Glória a Deus. Então, se a palavra diz que com o coração crê o que a boca confessa. O coração crê aquilo que está dentro do nosso interior, na nossa intimidade. Amém? No ouvir da palavra, o nosso espírito se alegrou, se identificou e começa a se libertar, e a gente passa a crer naquilo que está ouvindo, porque é testificado no nosso espírito que Deus foi quem deixou essa palavra para nós. Glória a Deus. Aí o dom da fé já está agindo na nossa vida. Amém, queridos? Então Deus sabe quem você é e sabe quem eu sou. Por isso que Ele nos entregou o dom da fé e sabe o seu dia amanhã e o meu dia também. Diga para o seu irmão, Deus não se confunde.
Deus não é Deus de confusão. Ele já sabe quem você é e quem eu sou. Glória a Deus. Então, a confissão, o coração, é aquilo que está na nossa intimidade, no nosso interior. A confissão é aquilo que vem ao público. Você só pode confessar se dentro do seu coração você sentir. Ou você pode confessar sem sentir nada? Pode. Pode confessar sem sentir nada. Pode confessar para justificar uma esposa, para justificar alguma coisa o marido, porque pediu, ou um amigo, ou um pai, ou uma mãe, ou um vizinho, ou um irmão, ou um noivo, ou um namorado, ou namorada, só para justificar algo. Quando nós confessamos no público, só para justificar para alguém que nós amamos, que confessamos porque ele nos convidou, nosso nome não é registrado no céu. Aí há uma grande confusão. Nós temos que fazer isso, a confissão ao público, quando realmente sentirmos e crermos na palavra de Deus e que Jesus é o nosso Salvador. Amém? A salvação ocorre de duas coisas que não podem estar separadas. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares, então será salvo. Tem que acontecer essas duas coisas. Precisamos nos analisar se ocorreu isso conosco. O crer interior precisa ser seguido da confissão pública. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Amém? E Paulo aqui logo em seguida ele entra no ponto doutrinário também, que fala sobre, no versículo 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e se o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Porque na época, no primeiro século, a cultura que prevalecia naquele tempo era a cultura helênica, né? Que veio lá de Alberto Magno, da Grécia. Quando você lê aqui, que fala sobre os gentios, né? Está falando do povo grego, ou seja, de um povo que é fora do povo judeu. E na época, a cultura que prevalecia era a cultura dos judeus. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Dá um glória a Deus aí, bem alto, irmão. Glória a Deus, irmão Gabriel. Oh, glória. Vai dar certo, irmão Gabriel. Louvado seja, hein, irmã Helena? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus é tremendo. Deus é fiel. Amém, queridos? Por que Paulo levanta essa questão? Porque isso era muito importante. Porque qual era a diferença? A importância de pregar o evangelismo na hora, a evangelização, era exatamente essa. Porque o povo gentil, né, acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. Eles não criam. Mas o próprio Senhor Jesus, que foi a primícia desse processo da ressurreição, provou para aquelas pessoas que existia a ressurreição. Então, o evangelho aqui, ele estava aqui num ponto forte, primordial. Por quê? Porque eles estavam pregando um Cristo que muita gente testemunhou que ele ressuscitou. Então, o que é que ele queria dizer? Olha, o cristão não vai morrer e ficar por isso mesmo, sem esperança de uma vida eterna. Não. O cristão, como a primícia do Senhor Jesus que ressuscitou primeiro, nós que cremos em Jesus Cristo, também vamos ressuscitar. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nesse poder? Você crê nisso? Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quem crê na ressurreição também, quem se com a tua boca, no versículo 9, confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém, queridos?
versículos 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Sabe o que isso quer dizer? A salvação é dada por mim? É isso? Ou é dada por Deus? Ou é dada pelo pastor Tiago? Ou é dada por Deus? Ou é dada pelo pastor Humberto? Ou é dada por Deus? A salvação é dada por Deus. Só Ele pode. Glória a Deus. Inclusive o dom da fé. É isso que eu já comentei ainda agora. Só cremos nisso porque o dom da fé nos alcançou. E isso é o quê? É um presente de Deus. Porque senão nós estaríamos perdidos. Só recebe esse dom quem Deus sabe que é dele. Igreja, não há, é muito tremendo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Creu? Só creu porque o dom foi alcançado. Chegou até você. E se o dom chegou até você, você é filho de Deus. Ou seja, diga aí, você é um escolhido. Você é um eleito. Oh, Espírito de Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É tão importante entender isso. Tem muitos irmãos sinceros, adorando a Deus de todo jeito, sofrendo, pessoas que acham que estão acertando, mas estão sofrendo, estão vivendo a deficiência doutrinária, por não entender esta gloriosa doutrina. Que doutrina? A perseverança dos santos. Nunca esqueci de uma pregação que o pastor Tiago fez aqui, quando ele falou em Sansão, que era um escolhido, mas que teve uma caminhada, uma trajetória de vida difícil. Por quê? Porque não conseguiu obedecer, né? Passou por vários processos, vários sofrimentos. Por quê? Porque ele tinha uma fraqueza, e a fraqueza dele era a mulher. Então, diante dessa fraqueza que ele tinha, ele não conseguia ficar na comunhão e na obediência que Deus queria que ele ficasse, para que ele cumprisse a missão que teria que ser cumprida através dele, naquela época que Deus entregou a ele a missão, naquele período. Então, sofreu muito. Então, a mesma coisa somos nós hoje. Se você tem um propósito, se você tem um desígnio de Deus na sua vida, e tem uma missão que Deus quer cumprir, determinou através de, se Ele é Pai dos Espíritos, eu acredito que Ele fez o seu Espírito, soprou e vai para a terra, porque tu vai fazer isso, isso e isso para mim. No tempo determinado você vai se lembrar do que é que você precisa fazer para o acréscimo do meu reino. Diga aí para o seu irmão: não esqueça disso que você está fazendo agora. Tem que cumprir com o papel e com a missão, com o chamado que Deus tem na tua vida. Porque enquanto você não conseguir cumprir, enquanto você ficar na inércia, enquanto você não aprender a ouvir de maneira audível a voz de Deus na sua vida e cumprir com a sua missão aqui na terra, você vai ficar uma pessoa perdida em círculo, sem conseguir proporcionar nada para o reino e muito menos para a sua vida pessoal. Porque só há um encontro, um caminho correto, quando existe um alinhamento entre você e Deus. Na hora que você se alinhar com aquilo que Deus tem para a sua vida, e na hora que você aprender a obedecer e colocar Deus no lugar certo na sua vida, aí a sua vida vai ficar mais leve. Aí é como o pastor Humberto diz: vai parar de nadar, porque já está cansado, os braços não aguentam mais, e aí o Senhor está ali lhe aguardando no meio do mar, e você vai andar sobre o mar, com a direção do Espírito de Deus. Quando você se encontra na sua missão, no seu chamado na terra, a sua vida se torna mais leve. Diga aí para o seu irmão: você se torna um crente feliz. Seja feliz, faça a obra do Senhor. Se você veio para louvar, louve. Se você veio para pregar, pregue. Se você veio para ganhar alma para Jesus, ganhe alma para Jesus. Se você veio para cuidar do ministério de criança, cuide de criança. Se você veio para ganhar a sua família para Jesus, porque eu creio que todos nós precisamos ter e vivenciar esse dom na nossa vida, porque isso faz a diferença. Porque se cremos que há salvação e somos salvos,
salvo, nós queremos que a nossa família também seja. Nós queremos que os nossos amigos também sejam. Os nossos parentes, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de colégio, todos que estiver ao nosso redor, a qual a Bíblia fala como próximo, nós vamos refletir a luz de Deus e vamos ganhar essas vidas para Jesus. Glória a Deus. Agora, na perseverança dos santos, quer dizer, Deus já escolheu você e eu, porque Ele já sabia quem nós éramos. Já sabia o que iríamos fazer, não é assim? Mas isso não quer dizer, como muitos por aí dizem, uma vez salvo, para sempre salvo. Não quer dizer que estamos seguros. Não é isso que eu falo. Se a pessoa pensa dessa maneira, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Uma vez salvo, para sempre salvo, então eu vou prostituir, vou adulterar, eu vou roubar, eu vou mentir. Fazer tudo aquilo que a palavra de Deus é contra, porque eu estou salvo, eu para sempre salvo. A partir do momento que a pessoa se relaxa nesse princípio, né? nessa maneira de agir, ele está sendo irresponsável. E Deus não escolhe uma pessoa irresponsável. Se a pessoa não tiver responsabilidade de fazer com que o seu chamado seja cumprido da forma correta, ele alienado com Deus e procurar viver em obediência, a salvação não alcançou essa pessoa. Porque quem é salvo vai se preocupar em vivenciar o Evangelho de Cristo na sua vida. Concorda comigo, igreja? Nós não podemos viver de maneira irresponsável. Amém? Ele não foi salvo, dessa pessoa que vê dessa forma, não foi salvo ainda de forma nenhuma. Pode até ser que ainda seja. Porque Deus é quem sabe, né? Da vida de cada um, mas ainda não foi. Porque Deus não nos salvou, no pecado. Não. Deus nos salvou do pecado. Tirou do pecado, para que nós não continuássemos no pecado. Falhamos, erramos, porque a nossa maior luta é contra a nossa natureza humana, que é terrível, nosso maior inimigo. São as tendências, são os espinhos na carne que nós temos, as nossas fragilidades. Falhamos, mas nos preocupamos se estamos em comunhão com Deus ou não. Aquilo não sai da nossa cabeça até resolvermos aquela situação, ou até nesse ciclo de vida que nós temos, tentarmos conseguir verdadeiramente ter a fortaleza necessária para nos sair daquilo que nós sabemos pela palavra que nos ensina e nos orienta, porque isso quer dizer preceitos bíblicos, leis, orientações, ensinamentos. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui é um contrato bilateral de Deus para com o homem, para que nós venhamos ouvir e vivenciar o que nós estamos ouvindo com responsabilidade e compromisso. Deus não nos salvou para vivermos na desobediência. Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus no amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Deus não quer que você seja apenas ouvinte da palavra. Não. Ouvir a palavra qualquer um vê. Escuta. A própria palavra de Deus, até crê, qualquer um crê, até os demônios creem. Não é isso que a palavra de Deus diz? Se eu não me engano, lá em Lucas capítulo 10, até os demônios creem. Então está longe, preste atenção, da segurança, da salvação. Produzir em você, a salvação tem que produzir em você gratidão e adoração. Senhor, tu me alcançou. Tu me deu o dom da fé, louvado e exaltado seja o teu nome. O que é que eu posso fazer por ti agora, pelo teu reino, Senhor? Na minha pequenez, no pouco que eu posso fazer, diante da tua grandiosidade, diante do teu amor, diante do teu poder. Senhor, eu sou devedor, porque mesmo sem mérito nenhum, porque eu fui destituído da tua glória, porque a tua própria palavra diz, mas mesmo assim tu não desistiu de mim, tu me alcançou. O que é que eu posso fazer? Tu me deu o dom da minha voz, então eu vou te louvar com compromisso e responsabilidade. Vou te adorar com toda a alegria do meu coração, porque eu estou te devendo.
A minha vida. A minha vida foi comprada pelo teu sangue. Tudo que eu fizer para Deus, se eu lavo o prato para Deus, se eu estou na portaria para Deus, se eu louvo para Deus, se eu prego para Deus, se eu limpo o chão, desde 6 horas da manhã que eu estou acordada trabalhando. Tudo que eu fizer para Deus ainda é pouco. Eu não vou escolher o que fazer para Deus. Eu vou fazer o que Deus determinou para que eu tenha que fazer para o reino dele, até ele concretizar e concluir o que ele quer concluir no corpo a qual eu faço parte. No caso, é neste corpo aqui de Cristo, que se chama Igreja Pentecostal do Poder de Deus, que eu tenho um compromisso e a responsabilidade de exercer o meu chamado com responsabilidade. Amém? Olha, vamos lá. Em Romanos 12 agora. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Versículo 12, aliás. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Eu vou ter que entrar num assunto aqui, doutrinário, bem... Talvez alguns até não gostem, mas eu vou ter que entrar. Preste atenção aqui. Os irmãos que têm uma visão dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja e Israel são diferentes. No tempo e na eternidade. Israel é uma coisa, tem um chamado, e igreja é outra. Isso não tem respaldo bíblico para esse tipo de pensamento. O respaldo bíblico que existe é que existe somente uma igreja. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentio, entre judeu e outros povos, entre judeu e outras tribos, entre judeu e outras nações. Oh, glória a Deus! Porque um é o mesmo Senhor de todos. Não tem diferença. A única coisa é crer que Jesus é Filho de Deus, aleluia, e confessar isso de coração, na intimidade, no quebrantamento, e fazer questão de confessar em público diante dos homens. Aí, se você fizer isso, você será salvo, o seu nome será registrado no livro da vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Meu Deus, tem tanta gente ignorante no mundo porque querem ser ignorante diante daquilo que Deus já nos deixou como orientação primordial na vida do cristão. As pessoas preferem seguir um tradicionalismo ralo, um tradicionalismo descompromissado, um tradicionalismo que apenas 1 hora de igreja, e isso se forem, isso se não disserem só apenas que faz parte de religião tal e religião tal, mas nem na igreja pisam. Não tem pastores, não são pastoreados, não são acompanhados de perto, não existe uma intercessão, não existe uma orientação, não existe uma disciplina, não existe nada. São ovelhas que se apacentam só, abandonadas, sem pastores, mas que tem aquela cultura, aquela coisa engessada, que não consegue abrir os olhos para a verdade, e não é uma verdade comum, é uma verdade que liberta, é uma verdade que opera maravilhas na vida dos escolhidos de Deus. Só se sente sensibilizado, aberto, e só crê nesta palavra aqueles que são escolhidos de Deus. O que aprendemos através das escrituras que eu acabei de ler é que o nosso Senhor é para todos, tanto faz judeus como gregos, tanto faz judeus como gentios, ou seja, tanto faz judeus como brasileiro, tanto faz judeus como japonês, tanto faz judeus como coreano, como chinês, como russo. Basta crer que Jesus é Filho de Deus e Ele será o mesmo Deus para todos nós. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esses são quem? O rebanho de Deus, o corpo
corpo de Cristo. A eclésia, a igreja, o que é eclésia? Aqueles que estavam lá fora, dispersos, e vieram para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. É isso, igreja, o significado em grego é isso. Glória a Deus. Deus, por um acaso, usa métodos diferentes para salvar um judeu ou um brasileiro? Não. Ele pode usar um método diferente para salvar uma pessoa, independente da tribo, raça ou nação que ele é. Como Jesus usou, não é isso? Como foi dado aqui. Não, ele não usa. Ele não usa métodos diferentes. Ele é o mesmo Senhor, ele é o mesmo Deus e a condição dele não muda. Quando um judeu é salvo, vai fazer parte da igreja. Quando um brasileiro é salvo, vai fazer parte da igreja. Diga aí para o seu irmão, você é corpo de Cristo. A abrangência da salvação é universal. Está ao alcance de todos. Ele morreu para salvar, aleluia. O seu sangue foi derramado para salvar toda tribo, toda raça e toda nação. Quem nele crê será salvo. Quem crê em Jesus aí? Ainda não vou concluir hoje. Vou só concluir agora do Romanos 13 a 15 rapidamente. Que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Quem invocar o nome do Senhor será? Oh, aleluia. Como, pois, então invocarão aquele que não creram? Só invoca quem crê, concorda? O apóstolo Paulo está falando certo aqui? E como crerão naquele que não ouviram? Você está ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus está conseguindo penetrar aí no seu coração? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, então invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Do que anunciam o quê? Coisas novas, coisas boas. Oh, aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ser salvo, ele falou aqui salvo, não foi? Ó, ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. É assim que tem na sua palavra? Sim? Concorda, pastor? Primeiro, é preciso que alguém seja enviado. Segundo, enviado para quê? Para pregar. Oh, coisa boa. Segundo, é preciso pregar para que alguém ouça. Terceiro, é preciso ouvir para que alguém creia. Quarto, é preciso crer para que alguém invoque. Eita, pastor, se eu estivesse lá no salão, eu tinha preparado do mesmo jeito. Quinto, é preciso invocar para que alguém seja. Existe uma sequência. E essa sequência são estágios. Estágios em relação a quê? No processo da evangelização. Glória a Deus. Agora eu pergunto a vocês, nós fomos enviados ou não fomos? Sim? Marcos 16:15. Atos também, né? Se eu não me engano. Fomos ou não fomos enviados? Por Cristo, igreja. Cristo diz, ide, fazer e pregar o evangelho a toda. Disse ou não disse? O próprio Senhor Jesus nos enviou. Quem puder ler aí Mateus 28, versículo 19 e 20, eu agradeço. Acho que tem mais ou menos assim. Portanto, ide, também lá, né? Porque eu leio mais em... Ide, pregai e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. É isso?
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho que os que estão aqui há mais tempo já ouviu eu falar algo que fazia tempo que eu não falava. Qual é o único livro da Bíblia que não tem saudação final? Atos dos Apóstolos. Vocês já prestaram atenção nisso? Atos dos Apóstolos não tem saudação final. Por quê? Porque a atitude de apóstolos, de evangelizar, de pregar, de cumprir com o id, e o próprio Senhor Jesus diz aqui, ó, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja, eu não entrei em detalhes na experiência que eu passei aqui ontem. E eu estou certeza que as pessoas estão me ouvindo. A Aninha está me ouvindo, Verônica está me ouvindo. Porque a dona do salão era evangélica, eu não sabia. Tinha uma casa vizinha enorme, também eu não sabia que era casa, eu pensava até que era prédio. Eu sei que enquanto eu preparava a palavra, o Espírito Santo disse, aqui tem uma família, tem alguém dessa família sendo oprimida, vivendo opressão, o Senhor me revelando. Eu preparando a palavra de Deus num ambiente que não era meu, que não era aqui, que eu não saio de casa. Eu estou acostumada a ficar só aqui dentro. Mas o Espírito Santo me usando tremendamente. Aí a mulher pediu oração. Uma pessoa que eu nunca nem vi, não sabia nem que a mulher é evangélica. Aí eu oro. Aí no que eu oro, o Espírito Santo me usa para a mulher. Que eu não gosto de fazer esse tipo, mas o que é que eu posso fazer se Deus quis? Com coisas profundas da intimidade da mulher, que só ela sabia e ninguém mais, nem as funcionárias dela sabiam, nem as clientes. E ainda por cima da entreguei um recado ousado, digo, olha, a casa que tu tem, que tu queres vender, vai ser vendida, porque Deus vai te honrar, e tu vai sair da dificuldade, e Deus vai te devolver 3 vezes mais o que é teu. A mulher entrou em pranto, porque essa era a resposta que a mulher queria. Eu lá sabia que a mulher tinha casa, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem apartamento, e às vezes não são nem próprios, mas a mulher queria vender a casa própria. Eu estou dizendo isso agora, não disse nem para a pessoa que me deu a carona, que foi a Vevé. Amém? Então, o porquê que eu estou dando esse testemunho? Porque na hora que a gente faz a vontade do Espírito Santo de Deus, aonde quer que nós colocarmos os nossos pés, o Senhor vai honrar, o Senhor vai usar. Jesus está voltando, vai chegar um ponto dele usar como usou Pedro, vai curar na sombra, porque Deus quer ganhar vidas para ele. Jesus precisa te usar, dê liberdade ao Espírito Santo, obedeça a voz do Senhor, regularize a sua vida, seja fiel a Deus, porque grandes coisas o Senhor quer fazer através de você. Vou regularizar minha vida para dar justificativa aos pastores. Não, para que o diabo não lhe acuse, não aponte, para que não haja opressão na sua vida. Isso é zelo, isso não é crítica, isso é preocupação, isso é amor. É ou não é? Então receba essa palavra. Vou ficar aqui, por aqui. Viu? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Onde você pisar, Deus vai honrar. Glória a Deus. Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.